Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 136 e o versículo 16. Salmos, capítulo 136 e o versículo 16. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que Deus, meus irmãos, Ele está guiando a mim e a você, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando você está no deserto, meus irmãos, a gente acha que Deus não está com a gente, meus irmãos. A gente acha que Deus não vai nos guiar, meus irmãos. Só que Deus, meus irmãos, está conosco a todo momento, meus irmãos. Porque o deserto faz parte da minha e da tua vida, meus irmãos. O deserto faz parte, meus irmãos. Porque a gente tem que passar pelo deserto, meus irmãos. Mas só que o deserto faz parte, mas o deserto não é lugar de morada não, meus irmãos. O deserto é só lugar de passagem, meus irmãos. Porque Deus hoje, meus irmãos, está guiando a mim e a você, meus irmãos. Para que você vá de encontro, meus irmãos. A minha e a tua bênção, meus irmãos. Deus hoje está guiando a mim e a você, para que você vá de encontro a nossa promessa, meus irmãos. Porque Deus ele vai cumprir, meus irmãos, o que Ele prometeu na minha e na tua vida, meus irmãos. E hoje Ele está guiando a mim e a você, meus irmãos. Porque muitas das vezes quando você está no deserto, meus irmãos, a gente fica tão triste que a gente acha que Deus não vai nos guiar. A gente acha que Deus não é com a gente, meus irmãos. Só que Deus ele é comigo com você, meus irmãos, em todos os momentos, meus irmãos. Porque o deserto, meus irmãos, é só um aprendizado para mim e para você. O deserto, meus irmãos, é só para nos fortalecer, meus irmãos. Para nos ensinar, meus irmãos. Mas depois do deserto, meus irmãos, vem, meus irmãos, as promessas de Deus na minha tua vida, meus irmãos. E hoje, meus irmãos, Ele está guiando a mim e a você, meus irmãos. Para que você vá de encontro à nossa promessa, meus irmãos. Que você se deixe ser levado pelo Espírito Santo, meus irmãos. Porque hoje Ele está guiando a mim e a você, meus irmãos. Para que você hoje venha tomar posse da minha e da tua promessa, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor e tenham boa tarde.